Então, está aqui gravando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês aqui novamente para essa noite de estudo. Antes de começar, eu vou pedir para que vocês escutem o aviso da Carla sobre o uso de imagem e depois a gente continua fazendo a prece e o estudo da noite de hoje. Carla, pode falar. Boa noite a todos. Antes de começarmos o nosso estudo, informo a todos que esse estudo é gravado para publicação no canal Leitura de Livros Espíritas, no YouTube, e que todos que aqui participam têm ciência da publicação desse estudo e autorizam veiculação de sua imagem e ideias. Todos são livres para manter suas câmeras e microfones desligados, caso assim prefiram. Informamos que não representamos nenhuma instituição espírita e que todas as ideias aqui apresentadas são frutos de nossos estudos da codificação de Allan Kardec, representada pelo Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns, além de livros auxiliares psicografados, palestras proferidas por expositores espíritas, etc. Informamos ainda que o conteúdo dos estudos apresentados é exclusivamente espírita e que cada um de nós é responsável pela opinião pessoal. Muito obrigada. Muito legal. Agora nós podemos continuar. Vou fazer uma oração inicial, que a gente pede o amparo sempre, né? Para que a gente consiga ter um estudo com bastante luz, bastante inspiração. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser apreendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu acho que, se tivesse entrado alguém que não tivesse tinha vindo na outra aula, eu ia até fazer um resumo, mas vou passar rapidinho aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para trocar a tela, né? Que sempre é uma lavela. Então, Silvane, só lembrando que quando for 20 horas eu vou sair e depois eu assisto pelo YouTube, tá bom? Tá ótimo, tá tranquilo. Esse YouTube é uma salvação da gente. Então, tá aqui, a gente falou na outra aula sobre, né, o estudo do livro, mostrei quem era o Manuel Filomeno, a carinha dele aí, né, os livros, ele começou a trabalhar com o Divaldo em 1970, os livros são 18 livros, e os 4 livros da transição, sobre a transição, a transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. Mandou ele lembrar sempre de vigiar os pensamentos e orar a todo momento. Então, tá, isso aí é só para a gente lembrar aqui, porque falamos isso aqui e terminamos com o nosso Jesus cuidando do planeta Terra, né? E agora, bom, lembrar que tudo que foi falado, eu botei, não sei se vocês repararam que eu também coloquei o arquivo, né? Esse arquivo que está aqui, eu mandei para lá para o grupo do WhatsApp e o link do YouTube. Vocês estão vendo, então, aqui, capítulo 1, Clarins Anunciadores? Não para ver o texto todo? Alguém responde aí que eu não vejo ninguém. Sim, tá sim. A introdução, capítulo 1 vai ser agora, não é isso? Você tem que ampliar a tela. Então vou ter que stop share, vou ter que trocar, não adianta. Isso que é o negócio que eu não sei. Não, é só ampliar ali em cima naquela caixinha. Mas eu já cliquei da outra vez, não deu certo. Depois eu vou tentar. A caixinha que tu está falando, eu clico, aí ele não troca. Agora está aparecendo? Aqui de cima, Sultane. Tá ok, gente, está aparecendo. Agora já trocou, Sultane, está certinho. Agora trocou, capítulo 1. Vou tentar depois no final, eu até vou tentar depois da hora, que aí eu vou ver se eu consigo fazer. Bom, então vamos lá. Os Clarins... Deixa eu perguntar uma coisa. Eu aqui estou vendo vocês. Vocês estão vendo o texto todo do Word ou estão vendo as nossas carinhas aqui do lado? A gente está vendo o texto e vocês também. Então tá. Vou tirar para ficar assim, certo? Tá.
Então, vamos lá. Capítulo 1. Estão vendo aí, né? Vamos começar. Alguém leu o capítulo 1 antes? Quem foi que leu ainda? Já até do livro digital mesmo, não? Vocês leram, então acho que já está para ter uma noção do que vem para aí, né? Fiz um resumo, e aí nós vamos devagar. Capítulo 1 chama Os Clarins Anunciadores. O Miranda começa a narrativa dizendo que ele está lá na comunidade dele, no plano espiritual, olhando o planeta Terra. Está envolto em volumosa cortina de sombras o planeta. Ele vê aquela camada. O adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos habitantes. Ele também observava tormentas com relâmpagos, trovões, sob o comando de venerandos guias espirituais do planeta, na tentativa de diluir as condensações mórbidas acumuladas. O que é isso? Deixa eu olhar aqui, que eu acho que tem alguém chamando aqui para entrar. Esse é o problema desse negócio, a gente ficar compartilhando tela. Depois eu vou poder ver. Vocês estão vendo a mudança da tela aí? Não, né? Bom, dá para ver agora o capítulo desse que eu falei, né? Sim, Sultânia, tudo tranquilo. Tem alguém... apareceu, porque tinha alguém chamando para ser admitido e não me deu chance de... Agora apareceu um negocinho azul no meio do texto, que aí fica difícil para eu admitir. Agora eu achei. Bom, vamos lá. Então, lendo essa parte aí, vocês viram? Ele está observando a Terra envolta em sombras, que era o resultado da emissão. Essa aí é uma das coisas mais importantes aqui no nosso texto. Era uma das coisas, informações mais importantes de ver, que isso era o resultado da emissão mental doentia dos habitantes. Alguém está com o áudio aberto aí, só desligar o áudio, por favor. Então, essa emissão mental, ela vai fazer com que o planeta Terra esteja envolto em sombras. E o que ela fala aí em seguida? Que tem uns guias espirituais, venerando os guias, eles ficam criando, né, tormentas com relâmpagos, trovões, para conseguir tentar diluir essas condensações mórbidas acumuladas. No Livro dos Espíritos, a gente vê isso aí falado, aí está aparecendo a ação dos espíritos sobre a matéria, da pergunta 537 a 540. Eu não vou ler, porque senão a gente vai perder muito tempo, depois vocês leiam, porque a gente sabe, Leandro, todo mundo aqui que já estudou o Livro dos Espíritos, tem espírito superior que comanda essas ações sobre a natureza, e aqueles que chamados de elementais, que vão executar essas ações. Então, a chuva, o temporal, essas tormentas, os relâmpagos, os trovões, isso aí existem vários outros, nos livros de André Luiz, então, naquele que ele vai para lá, para aquele local que está bem dentro do umbral, não sei se era da Paz, o Campo da Paz, é o nome que ela é até navegante, a colônia fica transitória, e ele fala que eles ficam, assim que eles conseguem limpar. E aí a gente pensa, poxa vida, que temporal horrível esse negócio. Toda vez que hoje em dia, aqui no sítio, quando tem temporal, o negócio fica feio, né? Toda vez que eu vejo, eu peço, agradeço a Deus que limpe bastante, porque eles fazem essas limpezas no momento desses temporais, também aqui no planeta Terra, não só que ele estava vendo lá da comunidade dele. Então, o Miranda está de lá olhando. Agora, atenção para a data. Era uma noite de setembro de 2019, ou seja, ainda não tinha chegado a doença aqui no Brasil. A Covid estava lá já nos países afora, né? Já estava espalhando, só que aqui no Brasil ela não tinha chegado ainda. Então, eles já estavam se preparando para o que vinha por aí. Então, às 20 horas, o Miranda está falando que ia começar uma reunião no imenso anfiteatro, com vários espíritos daquela esfera e de colônias semelhantes. Os responsáveis pela atividade e os visitantes eram em número de 10, que estavam lá sentados ao redor de uma mesa, lá na frente, e os outros todos, né, vários espíritos que ele vai falar depois, estão sentados assistindo. E quem vai falar é o administrador-chefe da comunidade do Miranda, que se chama Antúlio. Ele deu início à solenidade. Então, vamos ver a fala dele. Nesta manhã, embora já esperássemos, ouvimos emocionados os clarins anunciadores e sua música melancólica.
informando que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Aí eu dou uma paradinha aqui só para lembrar vocês. Todo mundo aqui, eu acho que assistiu o filme Nosso Lar, e leu, também, se não leu, assistiu o filme, lembrando da época que vai ter a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, isso aí eu tirei também as informações, lembrando. Toque de Clarim, esse toque foi descrito pelo espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 41, Convocados à Luta. Nesse capítulo é narrado o período do início da Segunda Guerra Mundial. Agora, olha só, gente, exatamente foi em setembro de 39, e ele lá estava falando em setembro de 2019, ou seja, exatamente 80 anos atrás, naquela época, né? No caso, valendo para 2019. E foi uma época de trevas para a humanidade. Então, ele estava contando que isso aí, o mesmo toque de Clarim, aí a gente escuta aquele toque suando, aquela tristeza, e a espiritualidade naquela época, como também atualmente acontece, ela estava se preparando para o auxílio e socorro, tanto dos seres encarnados, reencarnados, bem como o atendimento do elevado número de espíritos desencarnados pelo processo da guerra, que no caso agora ela estava se preparando, estava naquela época de setembro, para cuidar dos reencarnados e dos espíritos desencarnados pela Covid-19, né? Até aqui, alguém tem alguma observação que quer colocar? Alguma coisa para ilustrar? Eu só tenho uma dúvida aqui, que é o seguinte, no livro ele fala noite especial de setembro, não fala o ano. Aqui, ó. Não, você não fala não? mas não fala. Então, mas por quê? Olha só, se o prefácio, ou seja, o texto inicial do Miranda, quando a gente falou na aula passada, foi em novembro de 2019, então o Miranda só podia estar falando de setembro de 2019, entendeu? Porque isso eu escutei numa live, eles estavam comentando, porque e o Miranda, o Divaldo, em outras assim, live mesmo que ele falou, ele disse, o pessoal comentou, que ele começou a escrever o livro em maio de 2019. E ele conclui, o Miranda faz o prefácio, em novembro de 2019. Aí o Miranda fala em setembro, entendeu? Aí eu botei 2019 já por conta da informação que eu tive. Tá certo, Eliane? Tá, porque no meu resumo eu botei 2020, entendeu? Não foi, 2020 já estava na pandemia. Entendeu? Porque sim, você vai olhar o prefácio. Exato. O prefácio dele é de novembro. O livro foi lançado em novembro de 2019. Foi lançado em dezembro, né? Eu comprei o livro na pré-venda lá. Logo em seguida, acabou de sair o prefácio e a gente já comprou em dezembro. Lembra? Compramos juntas. Exatamente. Então, é essa a data mesmo. É setembro, então 80 anos que, no caso, fez aquela época, né? Vamos lá, continuando. O Antúlio falando. Alguém mais alguma dúvida? Não, né? Vamos lá. Então, o Antúlio continua dizendo que sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer. Porque a decadência moral e intelectual havia chegado a uma situação insustentável. E agora ele vai colocar uns exemplos, vários exemplos. Eu coloquei, acho que todos, praticamente, que eu consegui pegar ali, mas, assim, é muita coisa para a gente comentar. E a gente pode até comentar depois, porque tudo isso aqui, cada frase dessa, nós temos um exemplo. A civilização estava em desequilíbrio em todos os setores. Havia guerras locais devastadoras, alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros, drogadição consumindo juventude, vícios degradantes dominando a sociedade, combatendo a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. Materialismo dominador das massas, zombando de Deus, de Jesus e sua doutrina, com escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, a bacanal em toda a parte, com a anuência das autoridades ou por elas estimuladas, induzindo a graves transtornos de conduta, formando uma sociedade disparatada. Os veículos de comunicação tradicional e virtual vulgarizando os valores éticos, anulando-os como castradores de liberdade. A necessidade de igualdade com as minorias em todos os aspectos,
favorecendo a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas, de repente, sentindo a necessidade de quebrar tabus, animalizando o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie, tornando-se motivo de brigas. Jogos políticos atingindo as mais chocantes aberrações de furtos e roubos. Universidades dominadas por revolucionários perversos que os políticos insanos colocam para desviar a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos são exaltados. Então, aí a gente vê a quantidade de exemplo de energia negativa que ele falou, a decadência moral e intelectual. Havia chegado a situação insustentável. Nós estamos com alto nível intelectual para poder criar, né, a tecnologia em último nível, né, assim, em alta tecnologia, muita coisa. Só que a decadência também, né, muitos textos e muitas coisas que eram para enriquecer, né, e para nos fazer evoluir, então entra na decadência também por todas esses setores que ele coloca aqui, todos esses exemplos que ele deu. Então, nesse sentido, o que vocês acham aqui que a gente pode comentar sobre isso? Sentia-se no ar em toda parte, ou seja, a decadência moral e intelectual. Vocês concordam que a gente estava numa situação insustentável? Eu acho que a gente continua, né? O que a gente tem visto aí nessa pandemia, o que a gente tem sofrido, é exatamente a decadência moral e intelectual. O lance é quanto tempo a gente vai conseguir lutar, né? Isso aí vai durar vai durar no mínimo 2 séculos, né? É o que tem se falado. É um negócio alucinado. É só isso, só referendar o que está aí. E muita gente está perguntando assim, mas a pandemia está ajudando isso? Está melhorando as pessoas? Aí eu sei que uma dessas lives do Haroldo Dutra, ele fala, poxa, mas é tudo no imediatismo. As pessoas querem dar uma pandemia aqui e a pessoa melhora ali. E não é assim que funciona, né? Muita gente está... Eu ia fazer exatamente esse comentário, né? Que a transformação é uma transformação lenta, né? É preciso ter o start, né? Para que as pessoas comecem a reconhecer os problemas, as suas dificuldades e possam se transformar. É como a reforma íntima, né? Não é fácil, não é simples, né? Como a colega falou, 2 séculos, provavelmente, porque existem vícios que a gente vem trazendo de outras encarnações também, né? E alguns vícios a gente consegue superar e outros a gente adquire. Então, é uma luta incessante, né? E que, se as pessoas tiverem a consciência, se nós, né, tivermos a consciência de que é necessário fazermos a nossa parte nessa transformação, fica muito complicado, né? A gente está vendo aí a situação aqui mesmo no Rio, né, no Brasil, como as coisas estão à flor da pele, né? Ódios, revoltas, tudo muito à flor da pele, e a gente deixou de ser um povo pacífico, né? A gente ainda o brasileiro ainda mas está deixando de ser um povo pacífico, né? Para ser um povo passivo, né? Então, a gente precisa ter essa boa vontade, é difícil, a transformação moral, a transformação interior é difícil, mas a gente precisa reconhecer isso. Agora, não vai ser da noite para o dia mesmo, né? Não vai, a gente não está vendo assim, nós estamos experimentando uma coisa assim absurda, de louca, né? Que é a pandemia, e muita gente não reconhece o perigo, o problema, outros reconhecem, tem medo, tem tanta coisa, né? A gente precisa muito de Deus nesse momento, né? Para que a gente consiga superar essas dificuldades, né? E graças a Deus que a gente tem a fé, né? Su, eu acho que o que foi importante dessa pandemia, né, é ficar transparente até que ponto vai a ambição do homem, né? Porque quando você lida só com dinheiro, tudo bem, mas está lidando com vidas, né? Com vidas e muitas, de uma população tão grande
E as pessoas não se preocupam com isso. Até que ponto o ser humano pode ser tão vil, né? Tão ruim, né? E se lixando para isso. Pois é. Isso é tão triste, Nossa Senhora. E eu acho que veio mostrar, né, como é que estão os nossos políticos. Não só do Brasil, acho que do mundo inteiro, entendeu? Porque tem que o pessoal fala assim, não fecha, é mais importante ganhar dinheiro, não fecha, não faz o... Como é o nome daquele negócio que eles fecham todos os comércios, tudo? Não faz isso. Isolamento, entendeu? Porque eles não podem deixar de ter lockdown. Então, não podem deixar de ter lucros, entendeu? É muito triste isso, muito triste. Gente, só um minutinho. Está aparecendo aqui um recado que vai acabar em 40 minutos. Eu vou ter que criar outra sala. Carla, tu consegue criar outra sala rápido aí? Porque está aparecendo que vai terminar. Esse encontro vai terminar em 10 minutos. Upgrade now. Eu não sei o que é upgrade. Hã? Mas já tão rápido? É estranho, né? Mas é porque, sei lá, aparecendo aqui. Em 10 minutos, porque é 40 minutos no Zoom, né? Mas você pode criar... Você pode abrir a próxima sala. Espera aí. Você pode abrir 2 salas. Deixa eu te falar. Tá? Mas, Su, é melhor você abrir um pouquinho mais tarde, senão vai acontecer a mesma